Eu estava agora. Então, hoje estamos começando, né, o nosso encontro de comunicação não violenta, e antes da gente iniciar o capítulo 6, eu queria só trazer um trechinho que eu conversei com o Lívia agora, bem ligeiro, falar bem rápido. Como assim os ciclos se repetem, né? Então, e como lá atrás a gente tem todas essas informações. Por exemplo, eu peguei abri assim aleatoriamente a Bíblia e caiu no segundo livro de Macabeus, que falava sobre a fé leva ao heroísmo. Aí eu achei, poxa, que legal, a fé leva ao heroísmo. E aí ele vai recontar a história de Mateus numa parte onde tem o Judas. Quando ele reconta essa história, aí ele coloca já dizendo assim, que é necessário sentir com o coração. Então me veio, opa, comunicação não violenta, Marshall fala sobre isso. E aí, quando ele diz, eu vou contar a história de um olhar de observação, Marshall Rosenberg traz que a gente tem que, primeiro ponto, observação. Então, olha que interessante, eu quis puxar isso para a gente entender que outras leituras complementam tudo, né? E lá atrás estão as respostas. A Bíblia está tudo. Se a gente for pronto, se a gente entrar com outros olhos, vai perceber que os conhecimentos estão aí para todos nós. Vamos começar, Lívia, todo seu aí a leitura. Vamos embora. Tá. Então, vamos lá. Nós paramos aqui no capítulo 6, pedir o que enriquece a vida. Eu lembro até que eu li essa parte introdutória, né? Eu lembro que na semana passada. O uso de linguagem positiva de ação. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo, em vez do que não estamos pedindo, como se faz um não. Diz um verso de uma canção infantil de minha colega Ruth Vermeer, só sei que não farei quando me dizem um não. Essa letra de música revela dois problemas encontrados comumente quando se formulam pedidos negativos. Quem ouve costuma ficar confuso com o que realmente se pede. E, além disso, é mais provável que pedidos com negação gerem resistência. Numa oficina de trabalho, uma mulher frustrada porque o marido passava tempo demais no trabalho contou como seu pedido se voltara contra ela. Pedi a ele que não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ela reagiu anunciando que se inscrevera no campeonato de golfe. Ela havia comunicado a ele com sucesso que ela não queria que ele passasse tanto tempo no trabalho, mas deixaria de pedir o que ela realmente queria. Quando lhe solicitei que reformulasse o pedido, ela pensou por um minuto e disse: eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. Durante a guerra do Vietnã, pediram-me que debatesse o tema guerra na televisão com um homem cuja posição diferia da minha. O programa foi gravado em videotape e então pude vê-lo em casa naquela noite. Quando me via na tela me comunicando de uma maneira que não gostaria de me comunicar, fiquei muito incomodado. Eu disse a mim mesmo: se alguma vez eu participar de um outro debate, não farei o que fiz naquele programa. Não serei defensivo, não deixarei que ele me faça de bobo. Note que eu disse para mim mesmo o que eu não queria fazer em vez do que eu queria fazer. A oportunidade de me redimir apareceu logo na semana seguinte, quando me convidaram a continuar o debate no mesmo programa. A caminho do estudo, repeti para mim mesmo todas as coisas que eu não queria fazer. Assim que o programa teve início, o homem começou a falar exatamente da mesma maneira que na semana anterior. Durante os 10 segundos depois que eu terminara de falar, tentei não me comunicar de maneira que vinha me lembrando de não fazer. Na verdade, eu não disse nada, simplesmente fiquei sentado lá. Assim que abri a boca, porém, as palavras começaram a sair de todas as maneiras que eu estava tão determinado a evitar. Foi uma lição dolorosa sobre o que pode acontecer quando identifico somente o que não quero fazer, sem esclarecer o que quero fazer.
Certa vez fui convidada a trabalhar com alguns estudantes de ensino médio que sofriam com uma longa lista de queixas contra o diretor. Eles o consideravam racista e procuravam um jeito de acertar contas com ele. Um pastor que trabalhava próximo aos jovens ficou profundamente preocupado com a possibilidade de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em me encontrar. Começaram revelando o que achavam ser discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias das acusações, sugeri que, ao continuar, esclarecesse o que desejavam do diretor. O que adiantaria isso? Zombou um aluno contrariado. Nós já o procuramos para dizer o que queremos. A resposta dele foi: saiam daqui, não preciso que vocês me digam o que fazer. Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor. Lembravam-se de ter dito que não queriam que eles lhes dissessem como usar o cabelo. Com imparcialidade, diante de que ele se tornou defensivo, negando com veemência jamais ter sido parcial. Arrisquei o palpite de que o diretor teria reagido de modo mais favorável se ele tivesse reivindicado atitudes mais precisas, em vez de uma atitude vaga como um tratamento justo. Trabalhando juntos, encontramos maneiras de expor as solicitações numa linguagem positiva de ação. No final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse, como gostaríamos que concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário. Gostaríamos que se referisse a nós como alunos negros, não como vocês aí. No dia seguinte, os alunos apresentaram as reivindicações ao diretor usando a linguagem positiva de ação que havíamos praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. Além de utilizarmos uma linguagem positiva, precisamos formular os pedidos no molde de ações concretas que os outros possam realizar e evitar declarações vagas, abstratas ou ambíguas. Uma tira de quadrinhos mostra um homem que havia caído num lago. Enquanto se esforçava para nadar, grita para sua cadela na margem: Lessie, vá procurar ajuda. No quadradinho seguinte, a cadela está deitada no divã de um psicanalista. Todos sabemos que são diversas as opiniões sobre o que é ajuda. Alguns familiares meus, quando lhes peço que ajudem a lavar os pratos, pensam que a ajuda significa supervisão. Um casal com problemas que compareceu a uma oficina dá outro exemplo de como a linguagem vaga pode trabalhar a compreensão e a comunicação. Quero que você me deixe ser eu mesma, declara a mulher ao marido. Mas eu deixo, responde ele. Não, você não deixa, insiste ela. Quando lhe pedi que se exprimisse a linguagem positiva da ação, a mulher diz: quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma. Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. Ela se esforçou para formular seu pedido com clareza e depois admitiu: isso é meio esquisito, mas se for para ser preciso, acho que quero que você sorria e diga que tudo que eu faço está bom. É com o uso de linguagem vaga e confusa mascarar esse tipo de jogo interpessoal de opressão. Falta de clareza semelhante ocorreu entre o pai e seu filho de 15 anos quando vieram me consultar. Só quero que você passe a demonstrar um pouco de responsabilidade, declarou o pai. É pedir demais, sugeri-lhes que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Depois de conversarmos sobre como esclarecer sua solicitação, o pai respondeu envergonhado: isso não soa muito bem, mas quando digo que quero responsabilidade, pretendo mesmo dizer que quero que ele faça o que eu pedi sem questionar. Que pule quando eu disser que pule, que faça isso sorrindo. Ele então concordou comigo que, se o filho se comportasse daquela maneira, estaria demonstrando obediência e não responsabilidade. Assim como esse pai, muitas vezes usamos uma linguagem vaga e confusa para mostrar como queremos que as outras pessoas se sintam, seja, sem especificar uma atitude concreta que outros possam tomar para alcançar aquele estado.
Por exemplo, um patrão faz um esforço sincero para obter um resultado dizendo aos empregados: quero que vocês sintam livres para se expressar em minha presença. Essa afirmação transmite o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas o que eles poderiam fazer para sentir-se desta forma. Em vez disso, o patrão poderia utilizar a linguagem positiva de ação para fazer sua solicitação. Gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer a fim de se sentirem mais livres para se expressar em minha presença. No último exemplo de como eu uso de uma linguagem vaga contribuir para a confusão interior, gostaria de apresentar uma conversa que eu invariavelmente tinha em meu trabalho de psicólogo clínico, com os muitos pacientes que me procuravam queixando-se de depressão. Depois de eu mostrar empatia pela profundidade dos sentimentos que o paciente acabara de expressar, nossas conversas tendiam a continuar da seguinte maneira: depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons. Uma linguagem vaga contribui para a confusão. Formular pedidos em linguagem de ação clara, positiva e concreta revela o que realmente queremos. Vou ler esse diálogo aqui. Aí depois eu faço uma pausa. Marshall, o que você quer e não está conseguindo? Paciente, não sei o que quero. Marshall, achei que você fosse dizer isso. Paciente, por quê? Marshall, minha tese é de que ficamos deprimidos porque não obtemos o que queremos. E isso acontece porque nunca nos ensinaram a conseguir o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons menininhos e boas menininhas e boas mães e bons pais. Se queremos qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimidos. Depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons. Mas se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Paciente, só quero que alguém me ame. Não é pedir demais, é? Macho, é um bom começo. Agora eu quero que você esclareça o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer suas necessidades de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer neste momento? Paciente, bem, o senhor sabe, reticências. Macho, não estou certo de que eu saiba. Gostaria que você me dissesse o que gostaria que eu e os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura. Paciente, isso é difícil. Macho, sim. De ser difícil formular pedidos claros. Mas pense, como será difícil para os outros responder à nossa solicitação se nós mesmos não estamos certos daquilo que queremos? Paciente, está começando a ficar mais claro que desejo que os outros façam para atender a minha necessidade de amor, mas é constrangedor. Macho, sim, costuma ser constrangedor. Então, o que você gostaria que eu e os outros fizéssemos? Paciente, se for para realmente refletir sobre o que eu estou solicitando quando peço para ser amado, acho que quero que adivinhe o que eu quero antes mesmo que eu me conscientize do meu desejo. Então, quero que ele seja sempre realizado. Macho, agradeço sua clareza. Espero que agora você consiga compreender que não é provável que você encontre alguém que atenda a sua necessidade de amor desse jeito. Muitas vezes, meus clientes perceberam como a falta de consciência do que desejavam dos outros contribuíra significativamente para as suas frustrações e a sua depressão. Agora eu vou fazer uma pausa para o comentário. Eu percebi aqui, quando ele fala assim da questão da depressão, né? Assim, geralmente, isso não é a regra, que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Então, tem várias coisas que estão em torno desse sentimento, entendeu? Mas uma das coisas que leva à depressão é a questão do controle. Pessoas muito controladoras, querem as coisas do jeito dela, né? E, além de serem muito controladoras, elas têm dificuldade de expressar o que elas querem. Aí elas se sentem tolhidas, né? Ela não consegue expressar, tem a necessidade do controle, aí quando elas não conseguem controlar, porque encontramos no nosso decorrer da vida, encontramos pessoas
ou que tem autoritarismo, né? Que a gente sabe que a autoridade é diferente de autoritarismo, mas geralmente as pessoas que têm depressão, elas encontram no seu entorno pessoas autoritárias e elas não conseguem lidar. Eu imagino um autoritário com uma pessoa controladora, né? Aí vai entrar num debate. Então, como ela não tem essa dificuldade de exprimir o que ela está sentindo e acha que as pessoas vão adivinhar, e as coisas não são assim de adivinhação, você tem que colocar o que você quer. E a gente pensa também na linguagem do não, né? A gente mesmo, quando eu uso o não, porque o nosso cérebro, ele não sabe, ele não identifica essa palavra não. Então, se eu estou falando, eu não quero ir para a praia hoje, mas o meu cérebro não sabe essa palavra não, entendeu? Eu não quero ir para a praia hoje. Só que eu vou para. Mas a minha mãe quer ir para a praia, então eu vou para a praia, entendeu? E acaba que eu vou para a praia. Mas eu disse para o universo que eu quero, porque senão o cérebro não entende. Então, usar afirmações positivas e não no negativo, porque quando eu uso a afirmação no negativo, eu estou dando força para o negativo. Então, a gente tem que reforçar o que é positivo, mesmo que ainda não esteja manifestando, que uma hora vai dar certo. É só isso, meu comentário. Obrigada. Muito bom, Lívia. É exatamente isso. E olha só, tudo se relaciona, né? Hoje a gente fala muito sobre autoconhecimento e tem milhões de ferramentas, que é o universo, né? Hoje a gente escuta muito mais falar, desde do livro Segredo, né? Que vem puxando a questão do universo, fale positivo, mas só que não é só. E aí muitas pessoas dizem, mas eu falo e nada acontece. Mas não é só o falar. Uma grande questão é o sentir. Uma das questões é o sentir e expressar o sentimento, né? Que é o que o Márcio coloca aqui também. Então, até ter que expressar o que estamos sentindo. Se eu não expresso, eu não digo, né? Tanto para alguém que eu estou em conflito, já que aqui a gente está falando de conflito, mas também o meu conflito comigo mesmo, né? Se eu não digo, não expresso verdadeiramente o que eu estou sentindo e o que eu quero, não vai ter reação, porque aí o Márcio traz um exemplo muito, muito legal, que é o cara se afogando e o cachorro dele, ele diz, vai buscar ajuda. E aí ele faz uma crítica, uma brincadeirinha mesmo, que está no quadrinho, depois está a Lessie, a cadela, no psiquiatra, porque não foi dito da forma correta. Né? Então, esse é um exemplo assim, que é muito legal para a gente entender que como estamos nos comunicando, né? A grande questão é como estamos nos comunicando. E aí ele próprio houve uma experiência dele próprio de ter ido para um programa, e no programa ele queria ser o da não violência, e ele depois percebeu que ele tinha sido violento em algumas falas dele no programa, porque ele foi defensivo. E aí ele disse, na próxima vez que me chamarem para o programa, eu não vou ser defensivo. Só que aí ele disse ao universo, não vou ser, né? E aí é como a Lívia diz, assim, não existe, vou ser defensivo. E aconteceu que ele foi defensivo novamente, né? Então ele disse, não estou me expressando correto. Eu agora vou dizer, aí a gente tem que mudar para a afirmação positiva, que ele coloca aqui, eu anotei aqui, como linguagem, reivindicações em linguagem positiva. Então, a linguagem positiva faz as diferenças, além das ações concretas, que é o que ele coloca. Quando está um grupo de estudantes, que ele consegue conversar com esses estudantes que estavam criticando o diretor e queriam algumas reivindicações, como a questão do uso de cabelo do tamanho que fosse, né? E tem uma história mesmo que o filho dele foi para uma escola e tinha um cabelo grande, o filho do Marshall Rosenberg. E ele disse que, de longe, o diretor já estava na porta, assim, com a cara feia para o lado dele. E aí ele disse, que o pai perguntou, né? O Márcio perguntou, como é que foi a escola? Como é que foi o primeiro dia? Aí ele disse, pai, teve algumas questões. Aí o menino pequeno, né? Aí ele disse, o que aconteceu? Aí ele disse, quando eu ia chegando, eu vi a cara do diretor, assim, com
muita raiva de mim, e eu fiquei sem saber o que era. Mas aí ele disse, e esse cabelo? E o cabelo do menino era grande. E aí ele disse, e você, meu filho? Aí ele disse, você vai ter que cortar esse cabelo, uma coisa assim, né? E aí o filho, aí ele disse para o filho, o macho, né? E você disse o quê? Aí ele disse, pai, eu olhei com compaixão para aquele diretor, porque eu percebi que ele era careca. Tipo assim, ele está pedindo, ele está com ciúme porque eu tenho cabelo, ele não tem, né? E aí aí ele disse, o macho, disse, eu me surpreendi com o meu próprio filho. É esse o ponto, né? A gente não tem que dizer que raiva porque ele está dizendo que eu tenho um cabelo grande. Não, olha com compaixão e o menino observou. Pai, ele é careca. Então, assim, é a mudança de olhar, de percepção, né? Só as chaves aqui, mudança de olhar, reivindicações positivas, linguagem positiva, ações concretas naquilo que você quer, são as chaves, joga aí essas chaves, né? Vou pegando aí as chaves que faz todo sentido. Então, passa aí, alguém quer falar, Silvana? Não, né? Silvana, Sônia, obrigada por estar aqui, gratidão. Vamos lá, Lívia. Quer falar mais alguma coisa, Lívia, complementar? Eu vou passar adiante. Não, eu só achei esse comentário quando você falou, achei muito bom essa questão. Eu acho que não sei se foi o Leandro, não sei se é Leandro Percari, um que é careca, mesmo ele, que não sei se foi um aluno dele, falou, seu careca. Aí ele, tudo bem, eu sou careca. E daí, entendeu? Porque às vezes as pessoas usam uma característica da pessoa, né, para rotular, para atingir. E se a pessoa realmente não estiver bem com ela mesma, porque não é questão do externo, não é o que o outro fala, não é? Eu sou careca, eu sou dentuça, eu sou, né? Eu tenho. E daí, entendeu? Se eu estou bem comigo mesmo, né? Então o externo não vai me afetar. Aí você falou muito bem desse negócio da compaixão. Tipo assim, eu acho que até o Pablo Marçal, que ele fala muito quando alguém está detonando muito ele fala, uai, mas fulano ele só pode dar o que ele pode. Ele não tem como fazer diferente, que é só o que ele pode. Aí você vai ficar com raiva daquela pessoa, aí vai estragar teu dia, sendo que é só o que a pessoa pode dar, ela não pode fazer diferente, né? É mais ou menos isso. Eu lembrei dessa fala dos dois, tá? Vou continuar aqui. Fazer pedidos conscientes. Às vezes, conseguimos formular um pedido claro sem pronunciar nada. Suponha que você se encontre na cozinha e sua irmã, que está assistindo a televisão na sala, grite: estou com sede. Nesse caso, talvez seja óbvio que ela está pedindo que você lhe leve um copo d'água. Quando só externamos sentimentos, pode não ficar claro o que queremos. Em outras ocasiões, porém, podemos manifestar incômodo e presumir erroneamente que o ouvinte compreendeu o nosso pedido implícito. Por exemplo, uma mulher poderia dizer ao marido: estou chateada porque você se esqueceu do meu pedido de comprar manteiga e cebola para o jantar. Embora para ela possa parecer óbvio que ela está pedindo que ele volte à mercearia, o marido pode pensar que sua mulher só disse aquilo para ele sentir culpado. É ainda mais comum que simplesmente não tenhamos consciência do que estamos pedindo quando falamos, conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo junto com eles. Lançamos palavras e usamos a presença dos outros como se fosse um cesto de lixo. Nessas situações, o ouvinte, incapaz de discernir uma solicitação clara nas palavras de quem fala, pode sentir o tipo de incômodo ilustrado no caso a seguir. Em geral, não temos consciência do que queremos pedir. Eu estava sentada à frente de um casal no trenzinho que leva os passageiros a seus respectivos terminais no aeroporto internacional de Dallas. Para os passageiros que estão com pressa de pegar um avião, o ritmo de lesma do trem pode ser muito irritante. O homem virou-se para a mulher e disse algo: nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida. Ela não disse nada, parecendo tensa e incomodada por não saber que resposta ele esperava dela. O marido fez então o que muitos fazem quando não obtêm a resposta que querem. Ele se repetiu
Numa voz perceptivelmente mais forte, ele exclamou: nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida. A mulher, sem saber o que responder, pareceu ainda mais perturbada. Em desespero, virou-se para o marido e disse: a velocidade deles é controlada eletronicamente. Eu não esperava que essa informação o satisfizesse. E, de fato, não o satisfez, pois ele repetiu pela terceira vez e ainda mais alto: nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida. A paciência da mulher estava claramente esgotada, pois ela retrucou irritada: bem, o que você quer que eu faça? Que pule lá fora e o empurre? Agora eram duas pessoas angustiadas. Que resposta o homem queria? Acredito que ele quisesse ouvir que seu incômodo estava sendo compreendido. Se tivesse sabido disso, a mulher poderia ter respondido: parece que você tem medo de a gente perder o avião e está inconformado porque preferiria um trem mais rápido entre os terminais. No diálogo acima, a mulher percebeu a frustração do marido, mas não conseguiu entender o que ele queria. Também complicada é a situação contrária, quando se fazem solicitações sem primeiro comunicar os sentimentos, as necessidades por trás deles. Isso é ainda mais verdadeiro quando a solicitação assume a forma de pergunta: por que você não vai cortar o cabelo? Essa pergunta pode ser facilmente entendida pelos jovens como uma exigência ou uma crítica, a menos que os pais se lembrem de primeiro revelar seus sentimentos e necessidades. Estamos preocupados porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode atrapalhar sua visão. Pior ainda quando você está de bicicleta. Que tal cortá-lo? Entretanto, é mais comum que as pessoas conversem sem ter consciência do que solicitam. Não estou pedindo nada, podem observar. Só tive vontade de dizer isso. Acredito que, sempre que dizemos algo a alguém, esperamos alguma reação. Pode ser apenas uma conexão por empatia, um reconhecimento verbal ou não verbal, como no caso do homem no trem, que o outro compreendeu o que dissemos. Ou talvez queiramos apenas sinceridade. Desejamos saber qual é a reação sincera do ouvinte às nossas palavras. Ou ainda podemos almejar uma atitude que satisfaça a nossa necessidade. Quanto mais claro formos a respeito do que queremos da outra pessoa, será mais provável vermos essa necessidade atendida. Pedidos feitos sem explicitar sentimentos e necessidades podem soar como exigência. Quanto mais claros a respeito do que queremos, será mais provável obtê-lo. Pedido de confirmação. Sabemos que uma mensagem enviada nem sempre é a mensagem recebida. Em geral, dependemos de uma confirmação verbal para concluir se ela foi compreendida como pretendíamos. Não tendo certeza disso, precisamos encontrar um modo de pedir ao ouvinte uma resposta clara de como a mensagem foi ouvida, para que desfaçamos qualquer mal-entendido. Em certas ocasiões, basta uma pergunta simples como está claro. Em outras, para nos sentirmos confiantes de que realmente nos compreenderam. Precisamos de mais do que um sim, entendi. Então, podemos pedir ao ouvinte que repita com suas palavras o que nos ouviu dizer. Teremos, então, a oportunidade de explicar partes da mensagem a fim de resolver qualquer discrepância que notarmos na resposta recebida. Por exemplo, uma professora se aproximou de um aluno e lhe disse: Pedro, fiquei preocupada quando dei uma olhada em meu diário de classe ontem. Quero ter certeza de que você sabe dos trabalhos de casa que você não me entregou. Pode passar em minha sala depois da aula? Pedro respondeu: ok, eu sei. E vira as costas, deixando a professora sem saber a sua mensagem foi recebida com precisão. Então ela perguntou: você poderia repetir o que eu acabei de dizer? Pedro responde: a senhora disse que tenho de perder o futebol e ficar depois da aula porque a senhora não gostou do meu dever de casa. Confirmadas as suspeitas de que Pedro não ouvira a mensagem pretendida, a professora tenta reformulá-la, mas toma cuidado com a sua observação seguinte. Afirmativação: você não me ouve direito? Não foi isso que eu disse? Ou você está me interpretando mal? Podem levar Pedro a pensar que está sendo repreendido. Já que a professora percebe que Pedro respondeu sinceramente ao pedido de confirmação, ela pode dizer: muito obrigada por me dizer o que você escutou, mas vejo que não consegui ser clara como gostaria. Vou tentar de novo.
Demonstre apreço quando o interlocutor tentar atender a seu pedido de confirmação. Pode parecer esquisito quando passamos a pedir aos outros que confirme o que nos ouviram dizer, porque pedidos desse tipo são raros. Quando enfatiza a importância de nossa capacidade de pedir uma confirmação, as pessoas costumam estranhar, incomodam-se em ouvir reações como: você acha que eu sou surdo? Ou pare com esses joguinhos psicológicos. Para evitar respostas assim, devemos explicar com antecedência, porque às vezes poderemos pedir ao interlocutor que repita o que dissemos, deixando claro que não queremos testar sua capacidade auditiva, mas sim verificar se falamos com clareza. Contudo, se o ouvinte responder: ouvi o que você disse, não sou burro, então teremos a opção de nos concentrarmos nos sentimentos e nas necessidades dele, perguntar em voz alta ou baixa: você está dizendo que ficou chateado porque quer que a sua capacidade de compreender as coisas seja respeitada? Demonstre empatia pelo ouvinte que não queira confirmar seu pedido. Vou fazer uma pausa para os comentários. Chegou Luz Anira, seja bem-vinda. Então, vamos dar continuidade. Aí a gente está vendo, ele fala exatamente sobre esses pedidos conscientes, né? E a questão de como é que a gente está pedindo? A gente está pedindo, a nossa fala é de pedido ou de exigência? Como é que o interlocutor, o outro, está escutando o que eu estou pedindo? Né? Então, acho que aí a questão é o que ele fala, pedidos conscientes. E eu acho que aí eu começo a observar muitas vezes, o que acontece com a gente, é que a gente não pensa sobre o que está falando, né? Não, e aí vai dizer: gente, mas a fala é isso, como eu vou refletir sobre o que eu estou falando? Mas eu acho que é isso que está acontecendo, talvez, com a humanidade, a gente não reflete sobre o que a gente realmente está dizendo ao outro, o que a gente realmente... porque ficou automático, né? Fica no automático uma fala que não é nossa, né? Por isso que se fala muito do inconsciente, do inconsciente, né? Desse eu superior, tudo isso vem assim só para a gente dizer, é necessário que a gente comece a ter consciência dos nossos movimentos, das nossas falas, né? Do nosso pensar, porque muitas coisas acontecem errado nas nossas vidas porque a gente não para pensar. Isso é uma palavra tão comum, às vezes tem mãe que diz isso, né? Não para pensar. Então, é exatamente isso. Muitas vezes não paramos para pensar. Então, a reflexão que ele traz, por exemplo, é pedido, está pedindo, está exigindo. Principalmente numa escola, né? Ele traz o exemplo da escola, da professora, que chega para o menino e diz: percebi que suas notas não estão boas, quero conversar com você depois da aula. E aí o menino vira a cara e diz: tá, né? Ok. E aí ela diz: você ouviu o que eu falei? E aí ele coloca bem claro: toda vez que você faz um pedido e depois você reforça como se a pessoa não tivesse escutado, você já está criando conflito, porque a pessoa vai dizer: está achando que eu estou surdo? Né? Vai dizer, aí já vem com armado. Então, também é uma reflexão sobre a forma de pedir tem que estar clara, porque você próprio pediu, e como é que você próprio diz: entendeu o que eu falei? Né? Então, esse entendeu o que eu falei, você está chamando o outro de que não entendeu, de burro, aí vem mil coisas na cabeça desse outro, né? Ele vai ficar enlouquecido, porque vem mil coisas. E aí vem as discussões. Né? E aí, só para fechar, ele também traz o exemplo do trem, né? Que vai ele, um homem ou uma mulher no trem, ele só observa, é isso que eu digo, às vezes a gente vai ter que estar quando a gente começa a estudar isso, a gente vai estar observando tanta coisa acontecendo, né? Tantas formas de comunicação que não estão de forma positiva, e a gente está vendo no mundo, né? Às vezes uma coisa que não precisava de discussão, está lá a discussão. Então, isso é interessante, para a gente começar também a fazer essas observações. Está sempre atento no que está acontecendo. Então, ele estava no trem só observando um casal onde o marido dizia que o trem estava devagar e a mulher dizia: mas é normal, é assim mesmo, o trem não anda mais que isso.
E ele continuava dizendo, muito devagar, porque eles iam pegar um voo. E aí a mulher disse, você quer o quê? Que eu jogue você pela janela? Então, assim, aí ela entra na frequência dele, né? E, ao contrário de desarmar, tenha calma, vai dar, qual é o problema? Né? Você está preocupado com o quê? Que não dê tempo da gente pegar o voo? É esse que está. Nossa, é engraçado, né? Parece, aí a gente diz, não, mas quem vai ser essa pessoa? Né? Porque às vezes o povo diz, vai ser a santa agora. Não é, gente, não é questão de santidade, é questão de consciência, né? Consciência sobre o que está falando. E às vezes o povo diz, é a santinha, tudo dela é certo. Não é isso. A gente está falando de comunicação, que é para trabalho, quer se dar bem no trabalho, aprenda a se comunicar melhor, né? Um professor quer ter uma aula boa, se comunique melhor com seus alunos, observe. Voltando, observa. A questão, observa primeiro, antes de fazer uma exposição sobre aquilo e entrar de vez. Não é fácil, porque a mente está treinada a debater, né? Mas a gente vai começar a fazer esse trabalho. O livro realmente é incrível. E eu vou dizer, viu, gente, essa semana eu estava lendo sozinha, não é a mesma coisa da gente ler em conjunto. Já termina até sem coragem. Ai, meu Deus, é porque é longo, é um conteúdo, ele é muito específico, com muitas coisas, né, embutidas ali. Então, é importante. E aí, a gente, quando está no coletivo, a gente consegue raciocinar mais, trocar ideias. É isso, vamos embora, Lívia, passo aí para você, se alguém quiser fazer um comentário. Eu vou voltar aqui para a leitura. Pedido de sinceridade. Depois de nos expressarmos abertamente, Depois de nos expressarmos abertamente e recebermos a compreensão que desejamos, é comum ficarmos ansiosos para saber qual é a reação da outra pessoa ao que dissemos. Geralmente, a sinceridade que gostaríamos de ver toma uma de 3 rumos. Às vezes, gostaríamos de saber quais sentimentos foram estimulados pelo que dissemos e as razões deles. Poderíamos perguntar isso dessa maneira. Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que acabei de dizer e seus motivos para se sentir assim. Outras vezes, gostaríamos de saber algo a respeito dos pensamentos do interlocutor quando ao que ele acabou de nos ouvir dizer. Nesses momentos, é importante especificar que reflexões queremos que ele compartilhe conosco. Por exemplo, poderíamos dizer, gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso e, em caso contrário, o que você acha que poderia impedir o sucesso, em vez de simplesmente afirmar. Gostaria que você me dissesse o que acha de que acabei de dizer. Quando não especificamos quais reflexões gostaríamos de saber, o interlocutor pode se demorar naquelas que não desejamos. De outras vezes ainda, gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Um pedido dessas poderia ser: gostaria que você me dissesse se está disposto a adiar nosso encontro por uma semana. O uso da CNV requer que tenhamos consciência da forma específica de sinceridade que desejamos obter e que façamos esse pedido de sinceridade em linguagem objetiva. Quando somos diretos, é comum queremos saber do interlocutor o que ele está sentindo, em que está pensando ou se está disposto a tomar determinada atitude. Pedidos a um grupo. Quando nos dirigimos a um grupo, é especialmente importante que sejamos claros a respeito do tipo de compreensão ou sinceridade que desejamos obter dele depois de nos manifestarmos. Se não somos claros quando há respostas que desejamos, talvez entabulemos conversas improdutivas que terminam sem satisfazer as necessidades de ninguém. Fui convidado ocasionalmente a trabalhar
com grupos de cidadãos preocupados com o raciocínio em sua comunidade. Um problema comum nesses grupos é que reuniões são chatas e infrutíferas. A falta de produtividade custa caro para os integrantes do grupo, que, em geral, precisam gastar suas economias para providenciar o transporte e um bom atendimento aos filhos para comparecer às reuniões. Frustrados com longas discussões que rendiam poucas orientações, muitos integrantes abandonaram os grupos por achar que as reuniões eram perda de tempo. Além disso, as mudanças institucionais que eles lutam para realizar, em geral, não são do tipo que acontece rápido ou facilmente. Por tudo isso, quando tais grupos se reúnem, é importante que usem bem o tempo de que dispõem. Conheci os membros de um desses grupos que se organizaram para fazer mudanças na rede escolar. Eles acreditavam que vários aspectos da rede discriminavam os alunos com base na raça. Como suas reuniões eram improdutivas e o grupo pedia membros, eles me convidaram para observar suas discussões. Sugeri que conduzissem a reunião como de costume. Eu lhes diria se percebesse algo com que a CNV pudesse contribuir. O homem iniciou a reunião chamando a atenção do grupo para um artigo recente de jornal em que uma mãe pertencente a uma minoria se queixava e manifestava preocupação com o tratamento dado à sua filha pelo diretor da escola. Uma mulher complementou contando um caso ocorrido com ela quando era aluna da mesma escola. Um a um, os membros relataram experiências semelhantes. Depois de 20 minutos, perguntei ao grupo se suas necessidades estavam sendo atendidas pela discussão em andamento. Ninguém disse que sim. Isso é o que sempre acontece nessas reuniões. Vociferou o homem. Tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo do que ficar aqui ouvindo as mesmas bobagens. Dirigi-me então ao homem que iniciara a discussão. Poderia me dizer que reação você esperava do grupo ao trazer esse artigo de jornal? Achei que fosse interessante, respondeu ele. Expliquei que minha pergunta havia sido que tipo de reação ele esperava do grupo, não o que achava do artigo. Ele pensou um pouco e então admitiu. Não sei bem o que eu queria e acredito que por esse motivo 20 minutos do precioso tempo do grupo haviam sido desperdiçados nessa conversa infrutífera. É comum ocorrerem discussões improdutivas quando nos dirigimos a um grupo sem dizer claramente que resposta desejamos. No entanto, se ao menos um membro do grupo está ciente da importância de mencionar claramente a reação desejada, ele pode transmitir essa informação a todo o grupo. Por exemplo, quando aquele homem não especificou que a reação esperava, outro membro do grupo poderia ter dito: não compreendi que a reação que você esperava de nós, a história que você contou. Poderia dizer qual é. Intervenções como esta podem evitar o desperdício de um tempo precioso dos grupos. Perde-se muito tempo quando os membros de um grupo não têm certeza de qual reação esperam ao que eles disseram. As conversas costumam arrastar-se indefinidamente, sem satisfazer as necessidades de ninguém, porque não está claro se quem iniciou a conversa observe ou não o que queria. Na Índia, quando recebe a reação desejada em conversas que iniciaram, eles dizem bas. Isso significa: você não precisa dizer mais nada. Estou satisfeito e pronto para passar a outro assunto. Embora não tenhamos uma palavra como essa em nosso idioma, podemos ainda aproveitar a ideia, desenvolvendo e promovendo a consciência do buzz em todas as conversas. Ao ouvirmos uma exigência, vemos duas opções: submissão ou rebeldia. Fazer a pausa para os comentários. Vou aqui falar, viu, gente? Termina entrando mesmo. Pedidos para um grupo, né? Antes eu falei assim sobre a questão que a comunicação não violenta é muito interessante para ser trabalhada em escolas, né? Para ser trabalhada no próprio trabalho. E aí, aqui ele puxa a questão do grupo, né? De estar em grupo e discutindo um determinado tema. Me veio engraçado, me veio na mente, que eu tinha visto, acho que agora de manhã, a questão em Brasília, né? Da Câmara, que estava voltando a questão das terras indígenas, né? Essa coisa. E fiquei pensando, né? Como
comunicação não violenta poderia atuar ali de forma que cada um pudesse se ouvir, dizer as suas necessidades, as necessidades indígenas, quais são, de fato, as necessidades do campo de quem está querendo usar, fazer uso daquelas terras, né? E aí, claro, que a gente sabe mais ou menos as necessidades, mas que houvesse um mediador onde se faltasse por que isso é importante, e se o outro é importante, será que é mesmo? Então, assim, são discussões de forma leve, né? E aí é isso que ele quer trazer. E aí, na discussão aqui, aí ele traz, né, como a CNV pode contribuir nas reuniões. Essa foi a parte que a Lívia leu. Como ela pode contribuir? Porque ele coloca, inclusive, que muitas reuniões se prolongam, tanto que na Índia ele colocou, tem uma frase que é chamada BAS, que é aquele assunto terminou, vamos para o próximo assunto. E aqui no Brasil, a gente tem muito isso do assunto ficar rolando, não se chega ao entendimento da reunião. A reunião, que deveria ser uma reunião de X tempo, ela se prolonga e não sai do canto. Terminou a reunião, ficou definida alguma coisa? Não. Porque ela não né? Ela não consegue chegar ao senso comum. E há um base, como ele coloca aqui, o índio, tá? A Índia coloca paz, fechou. E aí a gente não tem isso, mas tem que ter, fechou. Vamos, assunto, e tem que ter, ou seja, uma liderança que diga, vamos falar disso, falou. Mas aí a comunicação não violenta entra quando diz isso, porque, quais são as necessidades. Gente, fato importantíssimo, reler o capítulo de necessidade. É muito importante. Eu estava lendo esse fim de semana e vi quando ele puxa a listinha de necessidades, não está ali por acaso. É muito importante. Então, assim, as necessidades têm sido atendidas. Se eu não digo quais são as minhas necessidades especificamente, a coisa não anda, né? Não vem clareza. E aí ele diz, na reunião tem que ter clareza do que se quer. Então, uma discussão vamos dizer agora, essa discussão que eu falei sobre o que está acontecendo na política, ela vai se estender para o Senado. Então, assim, olha a importância do mediador de comunicação não violenta numa área dessa, né? Onde ele vai fazer essa mediação das partes de forma clara e mostrando quais são as necessidades reais para aquilo, fazendo com que as pessoas que vão fazer a votação, vamos dizer assim, de repente, tenham um mínimo de consciência do ato, né? Porque é um ato que seja uma votação errada, não é só vai infringir uma série de outras pessoas, né? Então, é a questão assim a comunicação não violenta, ela faz esse despertar, faça a coisa conscientemente, com a escola. Às vezes, uma discussão com professores dura séculos, porque ninguém diz qual é a sua necessidade real. Professor X, qual é a sua necessidade? Aí fala sim, mas não está claro. Então, a comunicação não violenta vai dizer isso, não está claro. Vamos, de novo, vamos repetir, né? O que é? Qual é o problema? Então, é nisso que as coisas vão, como se fosse uma caixa, vou desembrulhando os pacotes para deixar a caixa harmônica, né? Não precisa ter lixos acumulados ali. Se a gente começar a ter consciência, é a palavra-chave. Agora, vai anotando aí, estou jogando as palavrinhas-chave. Consciência. Ok, Lívia, passo para você. Vamos lá. Pedidos versus exigências. Os pedidos são interpretados como exigência quando o interlocutor acredita que será culpado ou punido se não atender a eles. Quando houve uma exigência, as pessoas vêm para duas opções, submissão ou rebeldia. Em ambos os casos, quem faz o pedido é tido como autoritário e a capacidade do ouvinte de reagir ao pedido com compaixão se reduz. Quanto mais tivermos culpado, punido ou acusado as pessoas que não atenderam às nossas solicitações, maior será a possibilidade de elas estenderem pedidos como exigências. Também nos custa caro quando os outros usam essas táticas. Se já tiveram sido acusadas, punidas ou forçadas a sentir-se culpadas por não fazer o que lhes pediram, é mais provável que as pessoas levem essa bagagem a todo relacionamento posterior e ouçam uma exigência em cada solicitação.
Vejamos duas variações de uma situação. Jonas diz à sua amiga Maria: estou me sentindo sozinho e gostaria que você saísse comigo hoje à noite. Isso é um pedido ou uma exigência? A resposta é que não sabemos até observarmos como Jonas tratará Maria se ela não concordar. Suponha que ela responda: Jonas, eu estou muito cansada. Se você quer companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você? Se Jonas disser: é bem do seu tipo ser assim, egoísta, a solicitação terá sido, na verdade, uma exigência. Em vez de ser empatia pela necessidade de Maria de descansar, ele a culpou. Para distinguir exigência de pedido, observe a reação de quem pediu quando a solicitação não é atendida. É exigência de quem falou, criticar ou julgar a outra pessoa em seguida. Agora eu vou ter um diálogo entre Jonas e Maria. Jonas: estou me sentindo sozinho e gostaria que você saísse comigo hoje à noite. Maria: Jonas, estou muito cansada. Se você quer companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você? Jonas se vira de costas sem dizer uma palavra. Maria: sentindo que ele está chateado, alguma coisa está lhe incomodando? Jonas: não. Maria: vamos lá. Jonas: eu sinto que alguma coisa está acontecendo. Qual é o problema? Jonas: você sabe que eu estou me sentindo muito sozinho. Se você me amasse de verdade, sairia à noite comigo. De novo, em vez de mostrar empatia, Jonas interpreta que a resposta de Maria significa que ela não o ama e por isso o rejeitou. Quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de pedidos nossos, maior será a probabilidade de nossos pedidos serem entendidos como exigências. Trata-se de um juízo que se concretiza. Quanto mais os outros nos ouvirem fazendo exigências, menos gostarão de estar perto de nós. Por outro lado, saberíamos que a solicitação de Jonas era realmente um pedido, não uma exigência, se sua resposta a Maria demonstrasse respeito aos sentimentos, às necessidades dela. Por exemplo: então, Maria, você está exausta e precisa descansar hoje à noite? Podemos ajudar os outros a acreditar que se trata de um pedido e não de uma exigência, mostrando que desejamos que atendam ao nosso pedido só se o fizerem espontaneamente. Assim, poderíamos perguntar: você poderia pôr a mesa? Em vez de gostaria que você pusesse a mesa. Todavia, a maneira mais eficaz de comunicar que se trata de pedido genuíno é mostrar empatia pelo interlocutor quando ele não atende ao nosso pedido. Mostramos que estamos pedindo e não exigindo pela maneira como reagimos aos outros quando nos atendem. Se conseguirmos demonstrar uma compreensão empática do que impede que a pessoa faça o que pedimos, então, por minha definição, fizemos o pedido e não uma exigência. Preferir fazer um pedido em lugar de uma exigência não significa que devamos desistir sempre que alguém disser não à nossa solicitação. Significa que não tentaremos convencer o interlocutor antes de mostrar empatia pelo que o impede de dizer sim. É um pedido se quem pediu mostra seguir empatia pelas necessidades do outro. Fazer uma pausa para comentar, tá? Continuando, né? Engraçado que eu já tinha notado aqui, pedido ou exigência, né? Na questão do pedido consciente. E aí ele traz a questão de que quando a exigência, aí vou falar sobre a linguagem da exigência, né? Que a primeira já começa aqui na linguagem da exigência, você não diz a necessidade do porquê está querendo aquilo, né? Você simplesmente diz, né? Pega aquilo para mim e faz de uma forma que a pessoa vê que é sempre como exigência, né? A gente até fala de exigência e a pessoa vai muito irritada. Se vai, se deu a interpretação que não vai. E aí eu achei interessante que ele coloca, aí é quando vem tudo que ele já falou, o sentimento tem que estar expresso ali, por favor, porque eu estou precisando daquilo, não estou podendo sair aqui de onde eu estou, né? Então, quando você esclarece o porquê que você está pedindo aquilo, né? Fica mais suave do que você jogou uma informação e não tem, a pessoa diz, aí na cabeça dela vai vir mil coisas.
Ele está pensando que eu sou o quê? Empregada? Ah, é aquelas coisas todas, né? Porque não ficou com clareza. Então, a importância dessa clareza. E aí eu vou ter aquele exemplo, estou me sentindo sozinha, gostaria de companhia para sair, vamos. E aí também a pessoa que está pedindo, né, fazendo a solicitação, ela vai ter que entender que nem sempre o outro está disponível, né? E não, por exemplo, que ele joga aqui, uma pessoa disse assim, você, como é que ele colocou? Já veio com grosseria, porque ela disse, não, pedi, não, estou cansada, tarará. Aí disse, você é muito individualista, alguma coisa assim, né? Então, assim, não é para você também fazer. Você vai fazer o pedido, entendendo que a pessoa pode acolher o teu pedido ou não. Isso é fato, né? Assim, ela pode não acolher. Então, muitas vezes a gente vai dar, acontece muito essas situações da comunicação não estar clara. Eu gostei de uma coisa que ele falou aqui, que eu me lembrei da época da minha faculdade, quando eu comecei lá na faculdade, que eu mostrava, por exemplo, queria mostrar um trabalho a alguém, achava que o meu trabalho estava maravilhoso, eu achava ele perfeito. E quando mostrava a alguém, a pessoa, aí a forma como eu colocava, e eu vi aqui, que é o seguinte, eu colocava, esse trabalho está bom? E aí eu já deixava espaço para a pessoa dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, isso me irritava, né? Porque eu queria ouvir que estava bom. E aí eu vi que ele coloca aqui o seguinte, não é a forma que eu coloquei está errada, eu queria colocar, olha, eu fiz esse trabalho da melhor forma que eu pude fazer, há alguma alteração que você acha conveniente? Aí já é diferente, né? Porque você já está deixando claro que não quer que julgue. Porque quando eu dizia assim, o que é que achou do meu trabalho? Eu estava abrindo espaço para o julgamento, e eu não estava preparada para o julgamento. Isso foi lá atrás, né? E a raiva, minha mãe, inclusive, dizia assim, Sandra, não pode ouvir a gente dar opinião que já fica com raiva. Quer opinião e fica com raiva. Olha só, quantas coisas a gente passa na vida, né? E agora isso caiu assim como uma luva. Digo, realmente, era a minha forma de expressar, né? E aquilo me incomodava. Então, se eu tenho essa característica de que eu também não gosto, que eu acho que eu faço uma coisa que está legal, e também não gosto da opinião negativa, né? Eu tenho que me expressar de forma diferente para que ela faça o que eu quero que ela faça, que é dizer onde eu posso melhorar. E não dizer, está feio. Aí pronto, aí você, ai, que raiva, né? Dá vontade de rasgar o que estava fazendo. E aí, mas foi a forma como eu me comuniquei. Comunicação é extremamente importante, gente. Estou puxando isso porque eu acho que é o fio da meada desse conteúdo de hoje. Vamos lá, não sei como é que está o horário aí, vê aí, Lívia. Vai dar 10 horas, falta 1 minuto, tá? Quer Então, que a gente... a gente pode concluir, né? Onde paramos, a gente vai entrar Isso, em definição de objetivos ao fazer isso, pedidos, não é isso? Então, isso, pronto, porque parece que não é, mas esse é um conteúdo muito denso, que não é só fazer a leitura, é refletir sobre ele, né? Ele tem muitos pontos que são pontos chaves para que a gente consiga seguir, porque quando a gente terminar esses 4 pilares, esses pilares vão começar a ser trabalhados com alguns contextos, a partir daí vem outro conteúdo que se liga a ele, como empatia, como uma série de outras coisas. E aí tem que estar bem sólido na cabeça da gente o que são esses 4 pilares, tá? Então, e aí os 4 pilares a gente vai ter a observação, que eu tenho falado, a gente está falando demais, a observação, observa, porque ele é um pilar extremamente importante, depois ele vem sentimentos, né? Como eu me sinto em relação àquilo, eu observo e sinto o quê? Porque para eu poder uma atitude de fala, eu tenho que saber que sentimentos eu estou sentindo. Necessidades, quais são as minhas necessidades reais quando eu estou falando, quando eu estou fazendo algum pedido, quando eu estou falando, e aí sugiro que vocês façam a revisão na lista de necessidades, né? Faça aquela brincadeira, né, de hoje, quais são as minhas necessidades, né? Eu vou fazer alguma coisa, quais são as necessidades concretas naquilo que eu estou fazendo? Isso é um exercício para ser diário, a gente já começa a brincar com a comunicação não violenta. Eu vou fazer uma escolha de um trabalho, e qual é a minha necessidade real de estar
está naquele contexto daquele trabalho. Então, a gente começa a brincar com isso. E observação, sentimentos, necessidades e pedidos, é o que a gente viu agora. Que forma eu estou formulando, me comunicando na hora que eu estou comunicando um pedido, né? E esse pedido, ele vincula muita ação, que vai ser, mais adiante a gente vai ver isso, porque ele está vinculado à ação. E é usado em tudo, né? Então, assim, é uma prática para a vida da gente normal, para a relação com o filho, para a relação com alunos em escola, para a relação professor-professor, que às vezes professor bate assim, né? Um não gosta do outro, não passa nem no corredor um junto do outro, né? Então, assim, aí a gente vai ter que perguntar, por que isso? Caramba, eu quero uma vida plena, falo como o Machor Rosenberg aqui, eu quero uma vida, primeira linha dele, eu quero o que eu quero da vida é compaixão, um fluxo entre mim e o outro, numa entrega à multa do fundo do coração. Eu quero estar passando por alguém no corredor, tendo raiva? Não. Então, eu preciso rever isso, né? Eu preciso rever essas minhas relações, porque o que eu quero é aquela coisa, o que eu quero para mim é essa paz, é passar pelas pessoas com paz. Quando foi tão interessante que eu fui botar gasolina no carro, e o cara botou a gasolina, né? Eu desci para pagar, e quando eu paguei, eu disse, peraí, você ainda tem um restinho fim de mês, vamos ver se dá, se não passar aqui, a gente passa aqui, né? Aí, passa no cartão ou passa aí dinheiro, vamos ver aí. Aí, quando eu botei o cartão, ele disse, aqui, eu sei que você está em abundância, que nada lhe falta. E aí eu olhei para ele, gratidão pela declaração que você fez. Olha que coisa linda, né? E aí eu disse para ele, gratidão, você acabou de fazer uma declaração e que ela sirva para mim e para você, né? Então, assim, quando a gente está nesse fluxo mais amoroso, a gente vai encontrando pessoas que também estão no mesmo fluxo amoroso, né? Então, nossa, com uma reação assim muito diferente de quando você está naquela correria de botar gasolina e ele na correria de passar o dia todo botando gasolina para as pessoas e traz uma fala de falar em prosperidade, né? E eu achei super bonito. Então, por que isso vem? Porque a gente precisa estar na conexão do fluxo mais amoroso com o outro, né? Olhar o outro com mais compaixão, buscar esse fluxo para a vida da gente, porque estar aqui nesse agora, como se diz, cada dia é um dia muito importante nas nossas vidas, né? O estar aqui em presença, podendo sentir, podendo ter necessidades, podendo ter relacionamentos, isso é muito importante. E podendo se comunicar, que é o mais importante. Nem todos os seres, nós seres humanos, nós temos um raciocínio e uma força de traz essa comunicação de forma diferente, crescimento, né? Os animais já são só a racionalidade, né? A defesa, aquela coisa já tem o instinto, né? Eles são instinto e a gente já é consciência. É isso, Lívia. Por mim, a gente encerra, gratidão. Tá Espero bom, que muito bom, tenham Sandra. gostado. Foi. Então, vamos encerrar, né? Foi ótimo, eu agradeço a presença da Sandra, da Sônia, da Luzanira e da Silvana. Muito obrigada, tá? E fica até quarta-feira, às 9 horas, tá? Foi ótimo o encontro de hoje. Tchau para vocês, beijo.